Regência verbal e regência nominal. Primeiro ponto, o que é regência? Vamos lá. Dá-se o nome de regência à relação de subordinação, ou seja, um depende do outro, que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas que expressam efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras. Regência verbal. O termo regente, obviamente, é o verbo. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, objetos diretos e os objetos indiretos, ou caracterizam adjuntos adverbiais. O estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva. Por quê? Pois oferece a oportunidade de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Em termos bobocas, tem um verbo e você colocando ou não a preposição, ele muda o significado. É simples assim. Exemplo, a mãe agrada o filho. Esse agradar significa acariciar. Sem preposição. A mãe agrada o filho significa acariciar. A mãe acaricia o filho. Agora, se eu coloco a preposição, a mãe agrada ao filho, esse agradar com preposição a significa o quê? Causar agrado ou prazer. Satisfazer. Logo, conclui-se que agradar alguém é diferente de agradar a alguém. Então, em resumo, a regência verbal é o quê? A colocação ou não da preposição que vai mudar o significado do verbo. Saiba que o conhecimento do uso adequado das preposições é um dos aspectos fundamentais do estudo da regência verbal e também nominal. As preposições são capazes de modificar completamente o sentido do que está sendo dito. Veja o exemplo. Cheguei ao metrô, cheguei no metrô. No primeiro caso, o metrô, cheguei ao metrô, vamos lá, cheguei ao metrô. É o lugar a que eu vou, local, estação, né? No segundo caso, cheguei no metrô, é lá o vagão onde você entrou. É o meio de transporte por mim utilizado. A oração cheguei no metrô, popularmente usada a fim de indicar o lugar a que se vai, possui um padrão oculto da língua sentido diferente. Aliás, é muito comum existirem divergência entre a regência coloquial cotidiana de alguns verbos e a regência culta. Show! E agora a gente começa com os principais verbos com a sua regência verbal. Primeiro, clássico, chegar, verbo ir. Deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em. Vou ao dentista. Cheguei a Belo Horizonte. Tranquilo. Agora, por exemplo, lembrando, né? Vou fazendo um link com outra matéria que é a crase. Vou à igreja, por exemplo. Isso aqui é um substantivo feminino. Então aqui vai ter crase. Só um link com outra matéria. Exemplo. Cheguei a... cheguei à escola. Aqui tem crase. Por quê? Escola é substantivo feminino. Então, cheguei à escola com crase. Aqui não tem crase porque quem vai a Belo Horizonte volta de Belo Horizonte. Então, não tem crase. Ok? Vamos que vamos. Segundos verbos. Segundos verbos foi ótimo, né? Segundo exemplo. Morar, residir. Normalmente vem introduzidos pela preposição em. Exemplos. Ele mora em São Paulo.
Maria reside em Santa Catarina. Fechou. Terceiro, namorar. Não se usa com preposição. Exemplo, Joana namora Antônio. Acabou. Simples assim. Obedecer, desobedecer. Exige a preposição a. As crianças obedecem aos pais. Mentira na geração atual. O aluno desobedeceu ao professor. Show. Quinto exemplo. Simpatizar, antipatizar. Exige a preposição com. Simpatizo com Lúcio. Antipatizo com o meu professor de história. Dicas. Estes verbos não são pronominais. Portanto, determinadas construções são consideradas erradas quando tais verbos aparecem acompanhados de pronome oblíquo. Exemplos. Simpatizo-me com Lúcio. Antipatizo-me com o meu professor de história. Errados. Sexto e último. Preferir. Este verbo existe dois complementos, sendo que um é usado sem preposição e o outro com a preposição a. Prefiro dançar a fazer ginástica. Não é prefiro dançar do que. É prefiro dançar a fazer ginástica. Segundo a linguagem formal, é errado usar este verbo reforçado pelas expressões ou palavras antes, mais, muito mais, 1000 vezes mais, etc. Prefiro 1000 vezes dançar a fazer ginástica. Não é do que, é a. Só isso. Bem, nós vimos 6 casos em que o verbo pede uma regência. Agora nós vamos ver verbos que apresentam mais de uma regência. Primeiro, aspirar. Tem 2 casos. Aspirar. No sentido de cheirar, sorver, usa-se sem preposição. Ele aspirou o ar puro da manhã. Quando é cheirar, é sem preposição. Agora, no sentido de almejar, pretender, exige a preposição a. Esta era a vida a que aspirava. A que aspirava. Ou seja, almejava aquela vida. Então, pede a preposição a. Segundo caso aqui. Segundo exemplo. Segundo verbo. Assistir. Tem 3 regências. No sentido de prestar assistência, ajudar, socorrer, usa-se sem preposição. O técnico assistia os jogadores novatos. Ou seja, ele ajudava. Assistia os jogadores sem preposição. No sentido de ver, presenciar, exige a preposição a. Não assistimos ao show. E no sentido de caber, pertencer, exige a preposição a. Assiste ao homem tal direito. Pertencer. Assiste a mim decidir a vida do meu filho. Entendeu? Tranquilo. Tem mais um. No sentido de morar, residir, é intransitivo e exige a preposição em. Assistiu em Maceió por muito tempo. Esquecer, lembrar. Quando não forem pronominais, são usados sem preposição. Esqueci o nome dela. Tranquilo. Agora, se fosse pronominal, seria com preposição. Exemplo. Esqueci-me do nome dela. Se fosse pronominal, seria com preposição. Agora, sem preposição, se não for pronominal, esqueci, é sem preposição. Quando forem pronominais, já está aqui embaixo, são regidos pela preposição de. Lembrei-me do nome de todos. A piece of cake. Ridículo. Visar. Visar tem 3
regências. Visar. No sentido de mirar, usa-se sem preposição. Disparou o tiro visando o alvo. Acabou. No sentido de dar visto, usa-se sem preposição. Visaram os documentos. Sem. Sentido de dar visto, de mirar. Agora, no sentido de ter em vista, objetivar, ter em vista, objetivar, é regido pela preposição a. Viso a uma situação melhor. Querer. Querer tem duas regências. No sentido de desejar, usa-se sem preposição. Quero viajar hoje. No sentido de estimar, ter afeto, usa-se com preposição a. Quero muito aos meus amigos. Quero muito ao meu professor querido. Usa-se a preposição a. Sexto caso. Proceder. Tem três regências. No sentido de ter fundamento, usa-se sem preposição. Suas queixas não procedem. Suas queixas não procedem. Ou seja, não tem fundamento. No sentido de originar-se, vir de algum lugar, exige a preposição de. Muitos males da humanidade procedem do quê? Da falta de respeito ao próximo. Muitos males da humanidade procedem... Vem de onde? Da falta de respeito ao próximo. Vem de algum lugar. E terceiro, no sentido de dar início, executar, usa-se a preposição a. Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Ou seja, eles deram início a uma investigação criteriosa. Então, usa-se a preposição a. Sexto, pagar, perdoar. Se tem por complemento uma palavra que denota algo, não exige preposição. Ela pagou a conta do restaurante. A conta é coisa. Se é coisa, não precisa de preposição. Ela pagou a conta do restaurante. Acabou. Agora, se o complemento é uma palavra que denota pessoa, exige a preposição a. Perdoou todos, não. Perdoou a todos. Pagou a conta, sem preposição. Perdoou a todos, preposição. Informar. No sentido de comunicar, avisar, dar informação, admite duas construções. Objeto direto de pessoa, indireto de coisa, regido pelas preposições de ou sobre. Informou todos do ocorrido. Informou todos. Quem informa alguma coisa, de alguma coisa. Informou quem? Todos. De que? Do ocorrido. Objeto direto de pessoa, objeto indireto de coisa. Primeira construção. Qual a segunda construção? Objeto indireto de pessoa, regido pela preposição a, e direto de coisa. Informou a todos o ocorrido. A todos, indireto, o ocorrido, direto. Implicar. No sentido de causar, acarretar, usa-se sem preposição. Esta decisão implicará sérias consequências. Esta decisão causará sérias consequências, ou seja, sem preposição. No sentido de envolver, comprometer, usa-se com dois complementos, um direto e um indireto com a preposição em. Implicou o negociante no crime. Lembrando, no é a junção de em mais o. Então aqui tem a preposição em. Implicou, ou seja, comprometeu, envolveu o negociante no crime.
E no sentido de antipatizar, é regido pela preposição com. Implica com ela todo o tempo. Implica com ela todo o tempo. E o último exemplo. Custar. Temos 3 regências. No sentido de ser custoso, ser difícil, é regido pela preposição a. Custou ao aluno entender o problema. Tranquilo. Custou ao aluno entender o problema. Foi difícil a ele entender o problema. No sentido de acarretar, exigir, obter por meio de, usa-se sempre preposição. O carro custou-me todas as economias. Exigiu-me todas as economias. Não tem preposição. E no sentido de ter valor de, ter o preço, usa-se sempre preposição também. Sem preposição, sem preposição. Imóveis custam caro. Tem valor? Caro. Tem o preço? Caro. Custam caro. Sem preposição.